Fala, galerinha, olha aqui de novo, dessa vez com questões comentadas e dicas essenciais de um tema que particularmente eu adoro, que são os níveis de prevenção em saúde. Lembrando que as provas de residência, elas cobram esse tema não de uma forma tão fácil, tá certo? Nós temos, para ilustrar os níveis de prevenção de forma bem mais reiterada e mais conhecida, o modelo de Lewin-Clark, de 1976, que traz para a gente três grandes níveis de prevenção: nível de prevenção primário, que tem duas grandes macroações, que são as ações de promoção à saúde e de proteção específica. E que dentro das ações de promoção à saúde, teremos aquelas macroações voltadas à mudança de comportamento. E prevenção e proteção específica, ações que também estão no momento antes do adoecimento, mas que estão relacionadas a uma especificidade maior. Por exemplo, a vacinação. Fazemos a proteção especificamente contra a tuberculose, um exemplo, através da BCG. Já a prevenção secundária, já estamos no momento patogênico, dentro dessa linha que nós chamamos de história natural das doenças. Então, dentro desse processo de saúde-doença, da história natural das doenças, vamos ter o nível primário, a prevenção primária, no momento que antecede ao adoecimento, que é o que nós chamamos de período pré-patogênico ou vertente epidemiológica. No momento patogênico ou patológico, já vamos ter as ações dos níveis secundário e terciário, e isso de acordo com Lewin-Clark. Posteriormente, de acordo com a saúde coletiva e com esse contexto muito amplo da saúde que estamos vivenciando, desde lá de 86, da Carta de Ottawa, no Canadá, e também reforçado e muito discutido na nossa 8ª conferência, vamos ter os níveis de prevenção quaternária, que está relacionado à prevenção de iatrogenias, ou seja, a evitar procedimentos e terapêuticas desnecessárias, ou seja, o que vai fazer mal é melhor não fazer. E isso hoje tem sido muito evidenciado, por exemplo, com a lógica de horizontalidade do cuidado. Então, se eu consigo cuidar da pessoa na sua linha de vida, eu consigo fazer a prevenção quaternária. Eu só vou fazer aquilo que ele realmente precisa, que também, para você fazer sua associação, como a Pro gosta, é um dos princípios da bioética, que é a não maleficência, que tem muita relação com essa prevenção quaternária, que é evitar danos ao paciente por excessos de procedimentos e de terapêutica. A prevenção quinquenária ela é mais recente. Inicialmente, ela focava no profissional médico, falando que vamos evitar a exaustão do profissional médico para que ele não cometa erros. Com a lógica do trabalho em equipe, com essa amplitude que nós temos para o trabalho, essa força do trabalho multiprofissional, passamos a ter a prevenção quinquenária como uma lógica de ação que vai abranger todos os profissionais da saúde, evitando o esgotamento físico, inclusive o burnout, e, consequentemente, evitando danos ao paciente. Eu acho que a própria pulou a prevenção terciária. A terciária também é feita no período pré-patogênico, também está no modelo Lewin-Clark, e são ações de reabilitação. São ações que vão trazer o indivíduo para o mais próximo da sua vida antes daquela situação em relação à doença, tá certo? Essa é o macro desenhar dos níveis de prevenção, mas as provas de residência gostam de conteúdos mais elaborados. Então, eu escolhi 4 questões daquelas definidoras mesmo, que são mais subjetivas, para vocês verem como é diferente a forma de se cobrar em relação aos concursos, tá bom? Vamos em frente, que atrás vem gente, não temos tempo a perder. Níveis de prevenção, dicas essenciais, para a gente ir direto ao ponto. Vamos lá. Primeira questão. A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com as formas de prevenção de doença e de promoção da saúde desde os tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, consequentemente, a forma como se intervém sobre ele tem mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção lá definido por Lewin-Clark em 1976. Claro que não, gente. O modelo atual de promoção da saúde, ele está muito mais além do que Lewin-Clark propuseram, porque ele traz em si
né, as ações intersetoriais, traz em si o conceito ampliado de saúde, traz em si a necessidade de um olhar para o todo, de macropolíticas, dos DSS. Então, não é uma reinterpretação, e sim um alinhamento com o que nós temos atualmente em relação ao que é saúde. Letra B. De acordo com o modelo de Lewin-Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para mudanças de comportamento. Aqui está a pegadinha. De fato, né, práticas educativas sim, mas não para mudanças de comportamento, e sim para mudanças no sentido de, desculpa, para mudanças no sentido social, de posicionamento social, não só a mudança de comportamento, a mudança no olhar da sua inserção na sociedade, a mudança de práticas sociais, inclusive a própria participação da coletividade. Vamos lá. Letra C. Segundo a história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis de prevenção das doenças. Sim, né? A promoção da saúde ela está presente na prevenção primária em saúde. Eis o nosso gabarito. Letra D. Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco aos agentes patogênicos e ao meio ambiente. Só lembrar que a Carta de Ottawa é o resultado da Conferência de Promoção à Saúde, que aconteceu em 1986, no mesmo ano da 8ª Conferência, só que no Canadá. E essa Carta de Ottawa, ela traz, na verdade, né, o conceito de promoção à saúde, não relacionado, na verdade, apenas ao bio, tá? Mas sim ao social, ao econômico. Então, a Carta de Ottawa é um definidor para a gente, inclusive para ampliação do olhar para a promoção da saúde, porque a partir dali vamos entender que a promoção da saúde é uma condição sine qua non para que nós alcancemos a saúde para todos, como bem foi proposto na conferência. Em letra E, as ações de promoção da saúde, segundo a Carta, devem se pautar por uma concepção holística e pautada na unicausalidade. Não. Se eu vou trabalhar com a concepção holística, que é um todo, eu vou trabalhar com multicausalidade, tá certo? Muita atenção. Questões que a banca tenta complicar, mas no frigir dos ovos ela se torna fácil. Vamos lá, nosso gabarito letra C. E aqui eu trouxe as justificativas para você. Na primeira assertiva, que traz para a gente que é uma reinterpretação do modelo de Lewin-Clark, nós temos, ela é incorreta, e aqui a justificativa segundo Carvalho e Buzz. O que caracteriza a promoção da saúde modernamente é considerar como foco de ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde. Saúde é assim entendida como um produto de um amplo espectro de fatores relacionados, olha o que a Pro sempre fala, à qualidade de vida, como padrões adequados de alimentação e nutrição, habitação e saneamento básico, trabalho, educação, ambiente físico limpo, ambiente social de apoio a famílias e indivíduos, estilo de vida responsável e um espectro adequado de cuidados em saúde. Então, não só o cuidado em saúde, mas tudo aquilo que antecede o adoecimento. A promoção da saúde está relacionada, como a Pro tinha falado lá na assertiva, aos determinantes sociais da saúde e não apenas uma remodelagem do modelo de Lewin-Clark tão usado, tão discutido. A alternativa B, que fala para a gente, né, que a promoção da saúde fala das mudanças comportamentais, mas observe, mais do que práticas educativas voltadas para mudanças comportamentais, a promoção da saúde na América Latina priorizou os processos comunitários voltados para mudanças sociais. Mesmos autores, lá no finalzinho eu deixo as referências para vocês. Então, para promover saúde, não é apenas mudar comportamento, é mudar a forma com que o indivíduo se vê na sociedade. Por exemplo, o exercício, estimulando o exercício da cidadania, inserindo no seu próprio cuidado em saúde. Letra D e E, né, que são as duas últimas que falam da Carta de Ottawa, então a Pro trouxe aqui também de acordo com Carvalho e Buzz. A D e E estão erradas e a Carta de Ottawa afirma que a promoção da saúde desempenha seus papéis de defesa da causa da saúde, ou seja, a causa das causas, né? De capacitação individual e social para a saúde e de mediação entre diversos setores envolvidos,
Olha aqui a nossa intersetorialidade presente. A carta define promoção da saúde como processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida. Por isso que não é só mudar o comportamento, e sim mudar a forma com que o indivíduo se vê na sociedade. É o que nós chamamos de mudanças sociais para que nós alcancemos uma qualidade de vida melhor, incluindo a maior participação no controle desse processo, que aqui vem a corresponsabilização, a autonomia e o próprio exercício da cidadania. Então, nosso gabarito, letra aqui, na verdade, a Pro já falou, e aqui só para a gente lembrar, eu já falei também lá no início da aula. Na década de 70, foram estabelecidos por Lewin Clark, o ano que a Pro nasceu aqui, ó, 3 níveis de prevenção que se interrelacionam, tá certo? Então, nós temos, de acordo com Lewin Clark, esses 3 níveis. Prevenção primária, vamos ter as ações de promoção e proteção específica. Prevenção secundária e terciária. Lembrando que a prevenção primária, ela vai acontecer antes do adoecimento, ou seja, na vertente epidemiológica, ou também conhecido como período pré-patogênico, tá certo? Já a prevenção secundária e terciária, de acordo com Lewin Clark, elas acontecem já no momento de patogênese, sendo que a secundária antes das sequelas, do resultado, e a terciária já quando o indivíduo ele já tem algum resultado danoso em relação àquele processo de saúde e doença. Já a prevenção quaternária não foram criados nem definidos por Lewin Clark, mas está relacionado o quê? A evitar iatrogenias. E a prevenção quinquenária, vamos dizer aqui, evitar exaustão dos profissionais da saúde e, consequentemente, evitar um dano ao usuário. Aqui o acento ao usuário. Então, aqui a prevenção quinquenária está relacionada a evitar a exaustão dos profissionais da saúde para evitar um dano ao usuário. E a quaternária é evitar procedimentos terapêuticos desnecessários que vão fazer mais o mal do que o bem, que também está alinhado com o nosso princípio da bioética, que é o da não maleficência. A prevenção primária, como eu já falei, está dividida em 2 macroações de promoção da saúde, que são medidas de ordem geral. Geralmente são medidas amplas, que envolvem outros setores e não só o setor saúde. Já a proteção específica, ela está mais ligada ao setor da saúde, mesmo ela acontecendo também antes do adoecimento, estaremos falando de ações que são direcionadas à proteção específica em relação a algo. Por exemplo, o controle de vetor. Se eu for colocar aqui o controle do Aedes aegypti, eu vou estar protegendo especificamente contra a zika, chikungunya, dengue e febre amarela. Imunização, proteção específica, porque eu vou imunizar de acordo com as doenças imunopreveníveis, difteria, tétano, coqueluche, tuberculose, meningite por hemófilos, influenza tipo B, hepatite B, hepatite C, e aí se vai. Então, a proteção específica, ela acontece também antes do adoecimento, mas ela é mais direcionada, ou seja, promoção da saúde e medidas de ordem geral. E medidas de ordem geral também exigem da gente o quê? Ação intersetorial. E proteção específica, direcionamento. É uma proteção antes do adoecimento, mas direcionada a alguma situação. É ação, né, que só para lembrar, é ação tomada para remover causa e fatores de risco, ou seja, ação a ação sobre as causas. Vamos atuar antes do acontecimento, individual ou populacional, antes do desenvolvimento de uma condição clínica, ou seja, ainda no período pré-patogênico, ou como podem vocês encontrar em prova, como vertente epidemiológica. Dica. Vamos lá. Nossa questão 2, a Pro já deixou com gabarito engraçado que eu reviso, mas é uma questão tão fácil que não vai fazer tanta diferença para você. Vamos lá.
As diferentes fases no desenvolvimento de uma doença correspondem aos níveis de prevenção. Cada nível aponta fatores ou condições que tenham conhecido papel na causalidade das doenças. O teste de rastreamento para doenças corresponde ao nível, é só lembrar. Rastrear, vamos fazer o quê? Ação de identificação precoce de algumas patologias. Por exemplo, os testes rápidos, né, de IST, AIDS, testes de rastreamento, para que eu possa atuar precocemente, né, tratando ou outras medidas. Então, esse momento eu já estou no momento da doença, mas eu vou rastrear para evitar as consequências dela. Então, o teste de rastreamento, ela está inclusa no período no nível secundário, tá bom? Vamos lá, essa questão é tranquila. Níveis de prevenção da doença. A prevenção de enfermidades tem como objetivo a redução do risco de se adquirir uma doença específica por reduzir a probabilidade de uma doença ou uma desordem venha afetar o indivíduo. Lembrando que quando fazemos rastreamento em um indivíduo, estamos fazendo o quê? Protegendo outros indivíduos. Por exemplo, rastreamento das ISTs. Eu não estou protegendo apenas o indivíduo em que eu estou fazendo o teste, né? Que eu vou começar a se positivar, eu vou tomar medidas de tratamento precoce, mas eu vou estar também evitando a propagação de doenças, porque a partir dali, se eu rastrei uma pessoa, eu posso identificar os contatos, eu posso proteger outras pessoas de uma possível infecção ou reinfecção. A prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde, tanto individual quanto coletivo, antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde e proteção específica, como a Pro já falou. E aqui vem imunização, orientação de atividade física, que são as ações de proteção específica. Já a prevenção secundária, vamos trabalhar, né, com o indivíduo já no seu momento patogênico. Então, vamos reduzir a chance desse indivíduo evoluir com complicações. Então, ela é ação realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico ainda, né? O indivíduo não tem sintomas no indivíduo ou na população, e o que facilita, né, o diagnóstico definitivo, o tratamento e reduzindo, como a Pro falou, ou prevenindo sua disseminação e os efeitos a longo prazo, como no caso, o rastreamento e o diagnóstico precoce, que são ações inerentes ao nível de prevenção secundária. Prevenção terciária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, ou seja, as sequelas, incluindo reabilitação, incluindo terapia ocupacional, fisioterapia. Então, é a lógica de proteger o indivíduo dos prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico. Por exemplo, um paciente com acidente vascular que evolui para um AVC. Esse paciente ele pode, né, perder algumas capacidades, ele vai passar por reabilitação justamente para que a gente consiga o máximo possível que ele se aproxime da vida que ele tinha antes desse prejuízo funcional. Já a prevenção quaternária é a detecção de indivíduos em risco de intervenções diagnósticas e ou terapêuticas excessivas, para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Então, aqui, a lógica da longitudinalidade ela reforça muito, né, essa prevenção quaternária. E não esqueçam que também a prevenção quaternária está bem ligada, como a Pro já falou, ao princípio da bioética chamado princípio da não maleficência. E a prevenção quinquenária prevenir o dano para o paciente atuando no médico. Entende esse médico aqui, porque a Pro usou, né, como a gente encontra nos artigos, atuando nos profissionais de saúde, denominada quinquenária, que pretende atuar na prevenção do burnout e, consequente, se eu faço a prevenção da exaustão, eu vou estar protegendo o paciente. Não tem quem trabalhe, né, com a exaustão que não leve um risco ao indivíduo, que não é o que nós queremos. Nossa questão de número 3. O modelo proposto por Lewis e Clark em meados do século XX
para a prevenção das doenças parte da perspectiva da história natural das doenças, para a intervenção de saúde. Sobre esse modelo, é correto afirmar que a história natural das doenças é dividida em diversos níveis de aplicação de medidas preventivas, desde antes da pessoa ficar doente até o diagnóstico da doença. Estaria até certo, mas não é só até o diagnóstico da doença, né? Vamos trabalhar de acordo com o modelo de Lewin-Clark até, né, aos possíveis danos causados por uma situação crônica ou aguda, que seria a prevenção terciária. A assertiva aqui afirma apenas até a prevenção secundária, ok? Letra B. Promoção da saúde se confunde com a proteção específica e corresponde a medidas gerais, educativas, que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral para os indivíduos. Perfeito, eis o nosso gabarito. Letra C. A prevenção secundária opera com indivíduos sadios. Não, a prevenção secundária já acontece no período patogênico, ou seja, no período que o indivíduo já está adoecido, mesmo que ele esteja subclínico. Letra D. Uma das limitações da prevenção primária é não orientar os indivíduos sobre o cuidado com o ambiente. Claro que não. A prevenção primária orienta sim, né? Não tem essa limitação. A prevenção primária tem um dos maiores focos de atuação, a educação em saúde para a mobilização social e não só para a mudança de comportamento. Lembrem sempre disso. Letra E. Indivíduos que não conseguem estabelecer um diagnóstico exato sobre a doença necessitam da fase de prevenção terciária. Não. Quem vai para a prevenção terciária são aqueles indivíduos que têm alguma situação, né, alguma sequela, vamos dizer assim, em relação ao dano agudo ou grave que ele, né, teve e precisa de uma reabilitação, por exemplo. Então, nosso gabarito, que é a questão 3, letra B de bom. Aqui só para a gente, né, trazer um texto mais pomposo em relação à prevenção primária, à promoção da saúde. Para demais, a promoção da saúde aparece como prevenção primária, confundindo-se com a prevenção referente à proteção específica. A vacinação, por exemplo, corresponde a medidas gerais, educativas, que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos, comportamentos alimentares, exercício físico e repouso, contenção de estresse, não ingestão de drogas e ou tabaco, para que resistam às agressões dos agentes. Também diz respeito às ações de orientação para cuidados com o ambiente, para que esse não favoreça o desenvolvimento de agentes etiológicos, podemos dizer aqui, né, a própria orientação em relação à prevenção do Aedes aegypti, né, não deixar a água parada no pé do domicílio. Então, aqui eu trouxe a justificativa para vocês verem como as bancas gostam de trazer de acordo com alguns autores. Então, a banca praticamente traz esse texto, né? A prevenção primária confunde-se com a prevenção e a proteção, a promoção da saúde confunde-se, aparece com prevenção primária confundindo-se com a prevenção. Então, fica aí a dica, só para vocês lembrarem aqui, ó, a promoção da saúde se confunde com a proteção específica e corresponde a medidas gerais educativas. E ambas estão onde? Dentro da prevenção primária, tá? Para vocês verem como as bancas às vezes usam grandes autores dentro das suas assertivas, por isso que é importante vocês lerem conteúdos, não só marcos jurídicos, mas artigos científicos também. Nossa questão 4, uma questão complexa essa aqui, vamos lá. A partir do século XVIII, com a consolidação dos estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre saúde e doença das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que uma política de assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da doença. Então, aqui níveis de prevenção associados ao DSS. Sobre os determinantes sociais da saúde, na doença e na intervenção, assinalo a alternativa correta. Essa é uma questão que eu trouxe porque ela traz para a gente esse alinhamento entre os DSS e os níveis de prevenção. O modelo de campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de risco, tais quais, né, patrimônio biológico, as condições sociais, econômicas e ambientais e o comportamento em relação aos riscos. Essa assertiva ela estaria completa se aqui tivéssemos também os resultados das intervenções médicas, tá?
Então, o modelo de campo, ela considera, sim, um conjunto de fatores de risco, mas faltou aqui, né, a parte que traz o resultado da intervenção. Letra B. Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais na esfera dos indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos com medidas educativas e legislativas. A questão estaria correta se não tivesse esse item aqui. Lembrando que a promoção da saúde, ela trabalha com medidas sociais, para mudanças sociais e não apenas com medidas educativas, tudo bem, mas não medidas legislativas, que seria imposição de algo através de marcos legais, tá? Vamos trabalhar com ação, né, e que são, né, mais ligadas à mudança da população, como ela se vê na sociedade. E a banca ainda traz, mostrando-se suficiente para enfrentar com efetividade alguns dos grandes problemas. Não, 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 não. Não adianta eu dizer dentro de um marco jurídico não pode se eu não explico e se eu não mobilizo essa comunidade para se envolver nesse processo de identificação de problema e se envolver e entender o porquê não se pode. Então, precisamos não só legislar, mas também trabalhar com a autoestima, com a corresponsabilização, com o autocuidado e com medidas que fomentem uma atitude da comunidade relacionado ao seu empoderamento social, que nós, né, precisamos cada vez mais falar o quê? De situações e ações que vão fortalecer a cidadania. Letra C. Apesar da promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda há da grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando-se a importância em garantir um cuidado tanto no período pré-patogênico quanto no período patogênico. A promoção da saúde, ela está relacionada ao período pré-patogênico, antes do adoecimento, ou seja, atuar antes da situação, atuar antes do problema. Claro que vamos ter sempre que trabalhar com prevenção, mas em outros níveis, quando passamos do nível, quando a doença está instalada, mesmo na fase subclínica, vamos trabalhar com prevenção, mas só que do nível secundário. Se eu já tenho doença instalada em alguma situação de invalidez, de alguma sequela, eu vou estar prevenindo também, só que no nível terciário. Então, a promoção da saúde, ela é focada no momento pré-patogênico, também conhecido como vertente epidemiológica. Letra D. Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. Sim, é um dos maiores problemas, é definir essa hierarquia. Quem pesa mais, né? Quem tem mais importância, até porque temos populações e grupos muito diferentes em todo o território, não só nacional, mundial. Então, é muito complexo definir quais são os fatores sociais, econômicos e políticos em ordem de hierarquia. Quem é mais importante, quem pesa mais, porque para cada grupo, para cada pessoa, cada situação pesará mais ou menos, ok? Eis o nosso gabarito. E letra E, o complexo de mediações para determinantes sociais na saúde é o que permite entender como a correlação constante entre os macroindicadores da riqueza da sociedade e os indicadores de saúde. Não, não, essa relação não é constante. Essa relação constante seria afirmar que todo o país rico terá bons indicadores de saúde. Claro que não. O Brasil é um país rico e tem péssimos indicadores de saúde. Então, a lógica de ter um PIB alto não significa que vamos ter indicadores adequados. Ter indicadores de saúde adequados significa que o governo propõe políticas de Estado e não políticas de governo. Fica bem claro isso, ok? Nosso gabarito, letra D, questão complexa. Vamos destrinchar um pouquinho. Aqui são as questões dos conjuntos de fatores em relação às condições de saúde dentro do modelo do campo da saúde. Quais são eles? Os fatores do patrimônio biológico, as condições sociais, econômicas e ambientais nas quais o homem é criado e vive,
o estilo de vida adotado e os resultados das intervenções médico-sanitárias, que têm importância relativamente variável de acordo com o problema da situação em questão, foi o que a banca não abordou para a gente. Letra B incorreta, a questão está parcialmente certa, foi aquela da medida educativa e legislativa. Né? Elas são consideradas insuficientes, porque não precisamos apenas dizer o que não é para fazer, mas explicar e trazer a comunidade para se envolver em não fazer. Né? São situações de mobilização social, são situações intersetoriais e não só imposição através de medidas educativas e legislativas. A letra C foi o que traz para a gente a questão, né, em relação aos determinantes sociais da saúde. O modelo da promoção da saúde tem como foco a ação sobre os determinantes e condicionantes, e não só, como a banca trouxe, o período pré-patogênico e o período patogênico, e sim sobre tudo, tá? Então, a modelo de promoção da saúde fala para a gente do conceito ampliado de saúde. Letra D, nossa correta, né? De acordo com Blues e Carvalho. E letra E, também, como eu falei, é o complexo de mediações do DSS que permite entender que não há correlação constante, ou seja, o tempo todo eu não posso dizer que o PIB é alto e os indicadores serão perfeitos. Então, não há essa interrelação constante, tá certo? Questão complexa de prova. Aqui, os nossos marcos, nossas referências bibliográficas, a PNH vai sempre estar presente por ser uma política transversal e um artigo, na verdade é um livro, esse aqui é um livro da Fiocruz que vocês encontram na internet também, que é muito legal, né, para estudar para diversos temas. Então, nós ficamos por aqui, a nossa aula, a nossa dica essencial e precisa sobre o que pode cair em prova de residência. Observe que as questões são bem elaboradas, são questões complexas, associando sempre os níveis de prevenção com os determinantes sociais da saúde. Fique bem atento a isso, tá certo? Fique com Deus, muita paz. Não esqueçam de manter sempre a mente quieta, a espinha com o coração tranquilo. Tchau, tchau. Até os próximos temas. Estudem, tá bom? Tchau, tchau.